Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos receber a palavra de Deus, então, nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo, Tu és bendito, Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperaram para que estivéssemos aqui hoje. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado por esse ambiente profético, obrigado por esse ambiente espiritual, obrigado pelas canções que foram aqui, ó Deus, entoadas na forma de adoração. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. E pedimos que agora o Senhor ministre ao nosso coração e fale conosco aquilo que o Senhor já planejou para nós nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Mateus 7, 24 a 27, nós estamos numa série de mensagens chamada Fé e Ousadia. Esse mês de julho nós iremos pregar em torno desse tema. Já tivemos a primeira mensagem, já recebemos a primeira mensagem na semana passada, ela inclusive já está lá publicada no nosso canal. E hoje eu quero entregar para você a segunda mensagem dessa série, baseada nesse texto, em outros textos que nós vamos abrir no decorrer dessa ministração. Quero conversar com você hoje sobre a fé inabalável. Diga comigo, fé inabalável. Você quer receber dessa fé nessa manhã? Amém? Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vá comigo ainda em Hebreus, capítulo 10. Anda um pouquinho aí, nas páginas da sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 38 e 39 e o primeiro versículo do capítulo 11. Então, Hebreus, capítulo 10, versos 38 e 39, e o capítulo 11, verso 1. Quero convidar você a ler comigo esse texto. Vamos ler todos juntos? Se você puder ler na tradução que está aqui no telão, e aí a gente lê todo mundo junto numa versão só. Vamos lá? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, querido? Você percebeu que o autor de Hebreus fala nesse texto, ele diz o seguinte: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. E aí no capítulo 11, no verso 1, ele vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova. Em outras traduções vai dizer que é a convicção das coisas que não vemos. Isso é fé. Isso é a melhor definição de fé. A Bíblia, em outros textos bíblicos, fala sobre fé também, dá outras
definições para a fé, né, de uma maneira mais prática, mas essa aqui do autor de Hebreus é uma definição muito conceitual e muito precisa. A fé não é uma fé daqueles que retrocedem. A fé de Jesus é uma fé que está baseada numa certeza, numa prova, numa convicção. A fé inabalável, querido, não é a fé daqueles que andam para trás, mas daqueles que andam para frente. A fé tem a ver com uma certeza de coisas que eu espero, que eu ainda não vivi, mas que pela fé eu tenho convicção que em Deus eu posso viver. Amém? Isso é fé. E a minha pergunta para você nessa manhã é: que postura de fé, ou que decisão de fé você tem tomado na sua vida? Diante de um desafio, por exemplo, qual tem sido a sua opção? Você tem pelo menos 3: retroceder, paralisar ou avançar. Você pode andar para trás, você pode ficar parado, ou você pode decidir avançar. A fé inabalável é a fé daqueles que estão dispostos a avançar. Não importando as circunstâncias, não importando a situação, o momento que eles estão vivendo. A fé inabalável é aquela fé que Deus gera no nosso coração, que desenvolve na nossa vida e que aparece na vida daqueles que estão dispostos a avançar. Retroceder não pode ser uma opção. Paralisar diante de uma situação também não pode ser uma opção. Avançar é a sua opção e a minha opção diante da fé que Jesus tem para nós, diante da fé que Jesus tem para nos dar como um dom, como um presente. Amém? Então Deus está convidando você nessa manhã, querido, para nutrir uma disposição de avançar, para nutrir uma disposição, uma convicção no seu coração, para não retroceder, para não paralisar diante de uma situação. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não precise do mesmo nível de fé para concluir do que você precisará para começar. Talvez você precisará de mais fé para começar, para dar o primeiro passo, do que para concluir alguma coisa. O nosso problema é que, quando nós estamos diante de uma situação, nós já desanimamos, porque nós já prevemos o final. E o final que nós prevemos, muitas vezes, é o final catastrófico. É um final desesperador. Mas é um final que a nossa mente muitas vezes projeta. Quando nós estamos falando sobre fé e ousadia, nós estamos dizendo o seguinte: busque fé para começar, porque o concluir Deus se encarregará de fazer. Busque fé para dar o primeiro passo. Busque fé para dar os próximos passos, porque no final Deus já tomou conta de tudo. Deus já está no controle de todas as coisas. Quando nós falamos de fé e ousadia, nós falamos de você nutrir uma vida movida por uma decisão firme de seguir a direção que Deus está dando para você. E não necessariamente a direção que você acha que é correta. Não necessariamente a direção que você está vendo. Não necessariamente a direção que você acha que tem que tomar. O próprio autor de Hebreus vai dizer que, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga comigo, precisa crer. Você percebe a ênfase do autor de Hebreus aí? Precisa crer. Quem quer se relacionar com Deus precisa crer. Quem quer viver na dinâmica de Deus precisa crer. Quem quer viver movido pela agenda de Deus na terra precisa crer. Exercer fé é a essência da nossa vida com Deus. É a essência da vida cristã. E aí eu me volto aqui para as palavras de Jesus. Ele está no final do Sermão do Monte,
no capítulo 7 de Mateus. Se você quiser, ao longo dessa semana, ler o capítulo 5 e até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você vai perceber o que Jesus estava querendo ministrar sobre a vida daqueles discípulos. No finalzinho, depois de ele ter ensinado de um monte de coisa, depois de ele ter falado sobre um monte de coisa, ele traz o exemplo de duas casas. Você conhece essa história? Ele fala de uma casa que é construída sobre areia e fala de uma casa que é construída sobre a rocha. Sabe qual a impressão que eu tenho ao ler Mateus capítulo 7? É que essas casas, elas foram construídas com os mesmos materiais. A impressão que eu tenho é que eram casas idênticas. A impressão ao ler esse texto é que Jesus está falando de exemplos, de uma situação de casas que foram construídas até mesmo no mesmo período, onde tem uma única e principal diferença, que é o alicerce. É sobre o que aquela casa estava sendo construída. A casa sobre a areia, ela estava numa condição bastante vulnerável. Vulnerável diante de algo que poderia atingi-la. Uma enchente, uma tempestade, ventos fortes. A outra, Jesus fala, que era inabalável. Que vieram os rios, vieram as tempestades, vieram os ventos contra aquela casa, e ela permaneceu no mesmo lugar, porque estava construída sobre a rocha. Essa é a fé que Deus quer desenvolver na sua vida. Uma fé que é construída, que é edificada, que é colocada sobre a rocha. É essa fé que é inabalável. E se a gente pensar num contexto mais amplo, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que dizem que têm fé. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé nas pessoas, virou até uma palavra comum, eu tenho fé que você vai conseguir. Mas muitas vezes essas expressões não revelam a fé bíblica. Revelam um pensamento positivo, revelam uma crença, revela qualquer coisa menos Bíblia, menos algo que está sendo gerado na Bíblia. Querido, a fé que Jesus quer dar para você não é uma fé baseada num pensamento positivo, não é uma fé baseada em palavras de afirmação. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mentalize que você consegue. É uma fé inabalável. É uma fé que está sendo edificada sobre a rocha. O segredo não está no material que a casa é construída. O segredo, o principal segredo está no alicerce. O segredo não está na casa, o segredo não está no construtor, apesar disso fazer diferença. O segredo está no alicerce, Jesus está dizendo. Então não adianta nada você ter uma boa definição de fé, se você não está edificando essa fé no lugar correto. Não adianta nada, querido, você saber o que é fé, se ela não está edificada sobre um bom alicerce. Você pode ter uma boa definição de fé edificada sobre areia. Porque os ventos, as tempestades, as enchentes, elas alcançaram as duas casas. A que estava sobre a areia e sobre a rocha. Não é porque você está edificado sobre Jesus, sobre a rocha Jesus, que os ventos não vão te alcançar. Eles alcançam também. Volto a dizer e quero que você grave isso no teu coração. A diferença está no alicerce. A diferença está no lugar que ninguém vê. Imagine duas casas bonitas, duas mansões, bem construídas, mas o segredo está no alicerce. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero chamar a atenção de vocês, meus filhos, meus discípulos, para algo
que ninguém pode ver e que ninguém pode roubar, porque está sendo edificado dentro de vocês. O que isso quer dizer para nós nessa manhã? Deus quer te tornar grande por dentro, querido. A fé inabalável é uma fé que você desenvolve de dentro para fora. Não está baseada numa boa atitude religiosa. Não está baseada numa boa definição. Não está simplesmente baseada simplesmente numa convicção solta. Ela está baseada em algo que Deus quer fazer na sua vida por dentro. É de dentro para fora. São convicções que nascem dentro de você e que ganham as suas atitudes. Isso é fé inabalável. Amém? Para ficar mais claro ainda, um exemplo prático é quando Deus manda Samuel, por exemplo, consagrar, ungir Davi. Ele vai à casa de Jessé e, naturalmente, pela ordem natural, Davi seria o último. Davi era o improvável da família. Tanto é que ele chega lá na casa e o primeiro filho que lhe é dado, que lhe é colocado, é Eliabe. Era o robusto, era o soldado, era o guerreiro, era o mais forte. Davi não é nem cogitado. E isso até gera um certo questionamento no coração de Samuel. E aí Deus diz a Samuel, em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, falando de Eliabe. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, o que interessa para Deus não é o que você necessariamente faz, mas o que você é primeiro. Se o que você é determina o que você faz, então você será coerente com o coração de Deus. Então a fé, querido, ela passa primeiro por algo que você recebe dentro, por algo que é desenvolvido dentro, por algo que é trabalhado dentro. É uma convicção firme, fortalecida, numa base, num alicerce, e a partir disso ela se reverte em atitudes, ela se reverte em ações. Davi foi ungido, ele tinha em torno de 10 a 13 anos. Ele foi consagrado rei de Israel com 30 anos. Ele é ungido por Samuel, ele era um adolescente. Ele é consagrado efetivamente rei, assume o seu reinado com 30. Ou seja, foram 17 a 20 anos de processo. Por que Deus deu esse tempo? Por que Deus deu esse intervalo de 17 a 20 anos? Por quê? Porque para Deus o que interessava era trabalhar Davi por dentro. 17 anos, você pode dizer assim: nossa, quanto tempo, pastor? Não, é o tempo necessário, segundo Deus e segundo a medida que Davi conseguia receber, para ser trabalhado por dentro. Antes de Davi ser colocado como rei, Davi precisava ter um coração de rei. E o coração de rei não podia ser um coração como o de Saul, por exemplo, que nessa altura do campeonato já tinha se distanciado, já tinha se desviado. Então, querido, não questione mais se você não está no lugar que você almejava estar. Não questione mais se você não está vivendo o que você planejou viver nessa altura do campeonato. Comece a se perguntar se você já tem o coração de Deus para estar no lugar onde você gostaria de estar. Comece a se perguntar se você já desenvolveu o coração segundo o coração de Deus para você viver o que você almejaria viver nessa altura do campeonato. Porque se ainda não, é sinal que Deus ainda está trabalhando você por dentro. Apenas tenha uma fé para continuar. Amém? E como continuar, pastor? Vou te dar uma direção aqui nessa manhã, rapidamente. Quero liberar alguns princípios para você, nessa palavra de Jesus, em Mateus capítulo 7, como desenvolver uma fé inabalável, como desenvolver uma fé para continuar,
como desenvolver uma fé para prosseguir, para avançar, para não parar diante de uma tempestade, para não parar diante de um vento contrário. Como eu disse e quero reafirmar, o vento contrário bate na casa do crente e do não crente, o vento contrário bate na casa de todo mundo. A questão é o alicerce, o segredo é sobre o que essa casa está construída. Em primeiro lugar, para você desenvolver uma fé inabalável, creia no coração a palavra recebida por Deus. Diga comigo, crer no coração. Sabe o que é isso? É quando tudo externamente a você está contrário, está contra aquilo que você precisa viver ou vencer. Você crê no coração. O texto diz, Jesus falando no verso 24, quem ouve estas minhas palavras. Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Então, nós ouvimos a palavra e cremos no coração. Você ouve com o ouvido, mas você precisa crer com a alma, com o coração, com a mente. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando só de um órgão, ela está falando de coração no sentido de vida interior. É como se você... Tem pessoas que ouvem, mas não absorvem. Tem pessoas que ouvem, mas isso não cria raiz no seu coração. Lembra do semeador que levou, que semeou as sementes? Uma das palavras, ela foi semeada e ela criou raízes, ela gerou frutos, porque ela estava sendo semeada numa terra boa. Querido, o seu coração é uma terra boa? Você recebe palavra aqui toda semana. Todos os domingos pela manhã, você está recebendo palavra aqui. Todos os outros cultos que você frequenta, você recebe palavra aqui. De que maneira essa palavra, ela sai daqui e vem para cá? De que maneira essa palavra, ela entra pelos seus ouvidos, pela sua audição e permanece dentro de você? A fé inabalável não é uma fé movida pelos desejos do coração. A fé inabalável é uma fé movida pela palavra de Deus no coração. Amém? Você entendeu a diferença? Porque enquanto a palavra quer produzir algo na sua vida, os seus desejos também querem. A sua vontade também quer. Enquanto o teu coração precisa estar recheado da palavra, ele também está recheado de desejos e de vontades. Se a palavra não iluminar os seus desejos, você nunca terá uma fé inabalável. Qualquer coisa que atingir a tua casa, qualquer vento que atingir o teu lar, certamente isso vai te abalar profundamente. Então, em primeiro lugar, creia no coração a palavra recebida. Segundo lugar, mantenha-se inteiramente obediente. Diga comigo, obediência. O verso 24 diz, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Obedeça nas pequenas coisas, querido. Ninguém tropeça em montanha. Você pode ter a palavra no coração, mas essa palavra precisa guiar você. Em Provérbios 4, 23, vai dizer o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que Deus tem falado para você nesses últimos dias? Sobre fé e ousadia. O que Deus tem falado para você? O que você ainda não viveu por falta de obediência? O que você ainda não viveu porque não obedeceu? Quem sabe, querido, entenda uma coisa isso, grave no teu coração isso. O milagre que você tanto espera, a resposta de Deus que você tanto espera, está na obediência que você ainda não teve. Está na obediência que você ainda não tomou, nessa decisão que você ainda não tomou. Vou te provar isso biblicamente. Lucas capítulo 5, Jesus está com os discípulos, ele está ensinando na praia, e naquela noite os discípulos não haviam pescado peixe algum. Lucas capítulo 5, lembra disso?
não pescou peixe algum. O que Jesus fala para eles, depois de ministrar sobre a vida deles? Voltem para lá e lancem novamente as redes em águas mais profundas. Ou seja, os discípulos, para viver aquela palavra, eles teriam que obedecer. Eles teriam que guardar o orgulho deles, de bons pescadores que não haviam pescado nada, de lado, e obedecer uma direção de um carpinteiro. Carpinteiro entende de peixe, gente? Naturalmente falando. Entende ou não? Não, carpinteiro entende do quê? De madeira. Mas Jesus era bom demais, né? Jesus era o cara, um carpinteiro que também entendia de peixe. Ele era o cara. Imagina para esses pescadores ter que deixar um pouco de lado o seu conhecimento para ouvir alguém fora da sua área. Entenda uma coisa, a provisão sempre acompanha aqueles que obedecem. A Bíblia fala que eles voltam para lá, lançam as redes debaixo de uma palavra. Pedro vai dizer o seguinte: olha, a gente não pescou a noite inteira, carpinteiro de Nazaré. Filho de José, a gente não pescou a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes de novo. Sabe como você vai viver uma fé inabalável? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir e não praticar é obedecer parcialmente. Obedecer parcialmente é desobedecer integralmente. Pegou aí ou não? Se você sabe o que precisa fazer e não faz, o resultado é zero. Não basta saber, eu preciso saber e fazer. Terceiro lugar, para viver uma fé inabalável, persevere o tempo que for necessário. Diga comigo, perseverança em todo o tempo. O verso 24 diz o seguinte, vamos continuar. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Numa construção normal. Não estou falando dessas construções aí, já adaptadas, planejadas, enfim. Estou falando de uma construção normal. Geralmente leva tempo. Ninguém constrói nada de um dia para o outro. Ninguém constrói nada de um instante. Uma construção, ela leva um tempo, ela leva um processo. A Bíblia fala, Jesus fala de um homem que havia construído a sua casa. Sabe qual é a lição que eu aprendo nessa expressão? Uma fé inabalável, ela precisa perseverar no processo. Ela precisa ser uma fé perseverante. O que é perseverança? É saber para onde eu estou indo. E quem sabe para onde vai, querido, não é qualquer caminho que serve. Aprenda isso. Quem sabe o alvo, não é qualquer solução que serve. Não é qualquer caminho que serve. O que você precisa fazer, que ainda está no processo. O que você precisa realizar, que ainda está no processo. Não rejeite o processo, mas persevere no processo. Jesus fala também que aquele que perseverar até o fim será... Mas é aquele que perseverar até a metade? É aquele que perseverar 80%? Ou é aquele que perseverar até o fim? O autor de Hebreus, no 10:36, diz: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quer desenvolver uma fé inabalável? Então, persevere, desenvolva, viva o processo. Imagina se Davi, depois da sua unção, já se achasse rei e fosse lá bater na porta de Saul, dizendo assim: Saul, um garoto de 13 anos fazer isso. Saul, Samuel disse que agora eu sou o cara, eu sou rei, eu vim aqui tomar posse do meu trono. O que você acha que Saul ia fazer com Davi naquele momento? Ia dizer assim: não,
Davi, tudo bem, vem para cá, recebe o meu trono. Você acha mesmo que Saul ia fazer isso? 17 anos depois, Davi precisou perseverar no processo. Davi precisou de perseverança para viver o que Deus havia prometido para ele. Uma fé inabalável é uma fé perseverante. Amém? Qual é o nome da barreira que está diante de você hoje, que está dizendo para você assim, ó, desista, 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 desista? Qual é o nome do desafio que está diante de você, sabe, com um megafone, dizendo para você, desista, desista, desista? Em nome de Jesus, a fé inabalável é uma fé que persevera. Quantos vão perseverar até o fim aqui? Amém? Quero te ver no céu comigo, hein? Em nome de Jesus. Para terminar, uma fé inabalável é aquela também que permanece na presença. Diga comigo, permanecer na presença. Olha o que Jesus disse. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na... A casa que estava sobre a rocha é a casa que permaneceu. A casa que estava sobre a areia é a casa que foi destruída. Entenda algo crucial nisso. Os ventos contrários, queridos, não vêm para derrubar você, mas vêm para revelar quem é você por dentro. Começa a enxergar os ventos contrários de uma outra forma. Vento contrário não vem para destruir casa que está sobre a rocha, vem para revelar a rocha. Como é que eu sei que a casa que ficou de pé estava construída sobre a rocha se o alicerce está escondido no chão? É porque ela ficou de pé. Como é que eu sei que a outra casa caiu? Como é que eu sei que a outra casa estava construída sobre a areia? É porque ela caiu. Os ventos contrários não vêm para te destruir. Em Jesus, eles vêm para revelar a força e a fé de Jesus que está em você. Tão somente permaneça. Diante disso, tão somente permaneça. Uma fé inabalável, ela permanecerá apesar das circunstâncias e dos ventos contrários. Jesus fala, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, querido? Então não é que você vai vencer, em Jesus você já venceu, não é que você vai viver o melhor, em Jesus você vai ser direcionado para o melhor, em Jesus a sua casa não vai cair, em Jesus a rocha vai segurar, em Jesus há uma fé inabalável, há uma fé que ninguém destrói, nós não somos dos que retrocedem, nós não seremos destruídos, porque a nossa fé não está em nós mesmos, a nossa fé não está baseada em pessoas, a nossa fé está baseada em Jesus. Você tem um presente a receber dos céus, uma fé que ninguém destrói, uma fé que situação nenhuma destrói, uma fé que vento contrário nenhum destrói. Permaneça na presença. Mesmo que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo com você, permaneça na presença. Mesmo que os ventos alcançaram a sua vida, o seu casamento, a sua família, permaneça na presença. Permaneça na presença. A rocha é Ele. Amém? E sabe por que você pode e deve permanecer na presença? Porque aquele que começou a boa obra vai completar. Vamos ficar de pé? Aquele que começou vai completar. Amém? Aquele que iniciou vai completar.
quero convidar você nessa manhã, para a gente sair daqui, movido por essa fé inabalável. Quero convidar você nessa manhã a vir ao altar e colocar a sua vida diante da rocha. Eu não sei qual é o nome do seu desafio, eu não sei qual é o nome da sua tempestade, mas eu conheço o nome de Jesus. Eu sei que esse nome é a rocha eterna, inabalável. E porque Ele é eterno e inabalável, você foi criado para ser eterno e inabalável nele. Então eu quero convidar você nessa manhã a terminar essa celebração colocando a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Dando mais um passo hoje para que essa fé inabalável ela seja desenvolvida e acrescentada na sua vida. Existe alguma coisa abalando você? Existe algum vento forte, alguma tempestade forte batendo na sua casa? Eles não vêm para te destruir, eles vêm para revelar o Jesus da tua vida. Eles vêm para revelar a sua fé. Depois disso você dará o testemunho. Depois disso você dirá o quão poderoso é o Deus da sua vida. Amém? Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem para cá, vamos entregar a nossa vida nessa rocha. Vamos colocar a nossa vida sobre essa rocha. Nada pode te abalar. Nada é maior do que a vontade boa, perfeita e agradável dos céus sobre a sua vida. Então saia do seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar juntos aqui. Se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor. Aleluia! A sua rocha é Jesus, querido. A sua rocha é Jesus. Há uma fé inabalável guardada para aqueles que estão firmados na rocha. Não há vento, não há tempestade, não há força que seja maior do que a força da rocha, do que a segurança da rocha, do que a estabilidade da rocha. Senhor, Salvador. Oh Jesus, Tu és a nossa rocha. Nós estamos firmados no Senhor. Nós estamos firmados na Tua palavra. Em Sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar. Sempre de nele Sim, Deus. confiar. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Cristo é Oh Jesus. rocha em que Oh Jesus. firme está a minha fé na aflição. Ei, Senhor, Salvador. Tu és a nossa rocha. Tu és a nossa rocha. Salvador, Cristo é Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. a minha fé na aflição. Oh Espírito Santo. Ei, Senhor, Salvador. Coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu ministro estabilidade sobre esse coração. Estabilidade. Que a palavra do Senhor seja mais forte nesse coração.
Que a palavra do Senhor seja mais forte nesse coração do que todo desejo, do que toda sensação, do que todo sentimento que gera instabilidade. Em nome de Jesus, nós estamos sobre a rocha. O seu coração está sobre a rocha. Há uma rocha que te segura, há uma rocha que torna a tua vida estável, há uma rocha que não permite que os ventos contrários levem a sua vida. Os ventos virão, mas eles virão para revelar a rocha que há dentro de você. Os ventos e as tempestades virão para revelar a rocha a qual a sua vida está firmada. Pai, em nome de Jesus, gera em nós nessa manhã uma fé inabalável. Uma fé inabalável, uma fé firmada sobre a rocha. Venham os ventos, venham as tempestades, venham as enchentes, e nós permaneceremos firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Recebe esse coração nessa manhã, Senhor. Traz firmeza a essa vida, estabilidade a essa vida. Os ventos passarão, mas a tua palavra permanecerá. Obrigado por essa manhã de renovo e de esperança. Que saiamos daqui, Senhor, renovados e esperançosos, prontos para viver o melhor do Senhor, prontos para, ó Deus, ter atitudes de fé. Leva o teu povo em segurança. Dá-nos um domingo abençoado na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Você crê e recebe, querido, essa palavra nessa manhã? Faz assim com a sua mão, então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doce presença, o poder, a firmeza, a estabilidade do Espírito Santo alcance a sua vida e o seu coração, hoje e sempre. Amém.